Gente, já compartilhou pelo menos com 2 pessoas? Vamos lá e nós vamos orar em nome de Jesus. Espírito Santo, que a tua presença, a tua unção que nos ensina todas as coisas, venha revelar hoje, Senhor, o tabernáculo de Davi nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Apóstolo, antes da gente começar a falar do tabernáculo de Davi, do movimento apostólico profético que Deus está restaurando nesse tempo, do que Deus está falando com você para esse tempo, queria que você falasse um pouquinho, 2 minutinhos, quem é o profeta e apóstolo Simão Bunga, e depois nós vamos até colocar ali também o teu Instagram, as pessoas vão te seguir. Fala um pouquinho de você, o que Deus tem feito, como que Deus te trouxe para o Brasil. Bem, graças a Deus, que Deus abençoe. Para mim é um grande prazer estar aqui. Simão Bunga, meu nome, Simão Sive Bunga. Simão, nome conhecido, Sive é um nome africano que significa milagre, e Bunga que significa sucesso. Milagre e sucesso. Exatamente. Eu sou africano, sou de origem angolana, estou aqui no Brasil faz 5 anos. Eu vim para o Brasil, na verdade, através de uma revelação. Eu tinha um ministério em Angola, que a gente tinha começado 6 meses. E nesses 6 meses que a gente tinha começado, a gente estava orando, gerando em oração, durante 21 dias de jejum e oração dentro da igreja. E um dos meus filhos espirituais que estava aí, ele teve um sonho. E ele me disse: pai, eu tive um sonho com o senhor, que o senhor ia para o Brasil. E no Brasil, o senhor te usava grandemente. Eu falei para ele: você é louco, a gente está aqui, a gente está começando um trabalho, o que eu vou fazer no Brasil? Em suma, aconteceu uma situação que eu precisava emigrar para a Europa, eu queria ir para a Europa, e Deus tocou no meu coração do meu pai e me disse: você não vai para a Europa, você vai para o Brasil estudar. Então, eu acabei vindo para o Brasil para estudar, mas, na verdade, era propósito de Deus. Eu vim para o Brasil, fiz a faculdade aqui no Brasil, e eu tinha pensamento de voltar para Angola, não é? Mas na caminhada Deus começou a utilizar muitos homens de Deus. O próprio Senhor me deu muitas revelações que eu não vou abrir aqui, que era para eu ficar aqui na nação brasileira, e acabei ficando. Você ama a nação brasileira hoje? O Brasil é a minha nação de coração. Minha esposa é brasileira. Já não me vejo mais em outro lugar. Quando eu vou para Angola, 1 semana, 2 semanas, amém, eu quero voltar. Eu, como autoridade no Brasil, amém, como um brasileiro, te dou a bem-vinda. Essa terra te abençoe. Amém. Essa terra sustentará você e sua amém, família, amém, de forma abundante e sobrenatural. Glória a Deus. Antes da gente falar do tabernáculo de Davi, irmãos, eu sou extremamente apaixonado pela África. Eu creio, tô arrepiado já de lembrar das coisas. O mover de Deus, você vê que Deus começou a mover, quando nós dizemos no sentido dos avivamentos, quando Deus começou a trazer os Great Awakenings, né, os despertares, depois os avivamentos, começou ano 1700 para cá, começou na Europa. Exatamente. Começou antes, né, no ano 1500 ali, nós já vimos como é que fala? A reforma, Europa. Depois esse mover se mudou para os Estados Unidos. Os Estados Unidos se espalhou pelo mundo. Você vê, e os Estados Unidos esteve até recentemente como uma grande nação evangelística. Depois nós vimos a Ásia sendo cheia, né? O avivamento da Coreia. E agora, depois disso, nós vimos a América Central, América do Sul. Hoje, eu sou um homem que eu falo alguns idiomas, eu gosto de estar conectado mundialmente, porque Deus falou que vai nos dar as nações. Glória a Deus. E hoje não existe nada igual com o que está acontecendo na África. Não existe. Eu estava falando ontem, uma igreja de 30 mil membros não é grande coisa na África. 30 mil, igreja normal. No Brasil, se você tiver 30 mil, meu Deus, você é uma referência internacional. Mas na África nós já vemos igrejas que passaram dos milhões. Verdade. A maior igreja Obdoye. É do pastor, a Redeemer Church,
na Redeemer Church, Nigéria. Do pastor Adeboye. Adeboye. É uma das maiores igrejas. Você sabe mais ou menos hoje quantos membros tem lá? Pelo que eu sei, a última vez que eu vi um homem de Deus indo para lá e ele contabilizou, eles tinham quase 51 milhões. Ok, então presta atenção. Uma igreja, um pastor, com 51 milhões de membros na igreja dele. O prédio dele sentam quantas pessoas para fazer um culto? Não tenho certeza agora, mas são... Não tenho o número exato, mas é uma das maiores igrejas, porque... É mais de 100, 200 mil pessoas, algo assim? Porque uma das maiores igrejas tem 100 mil lugares do Polenete. 100 mil lugares, assento. Irmão, 100 mil cadeiras. Nós estamos falando do estádio do Maracanã. Uau! 100 mil lugares. Uma grande graça. Eu acho que o Maracanã reduziu, acho que tem menos de 100 mil agora. E esse pastor, ele tem a maior igreja. Então, não imagino. Não tenho o número aqui comigo, tá. Mas isso para os irmãos verem. Oi? 78 mil agora no Maracanã. Eles estão falando de 100 mil lugares. E agora Adeboye? Pastor Adeboye. Adeboye. Eu pesquiso muito. Nós estamos falando de tamanho de igreja, mas não é só tamanho de igreja. O que Deus tem feito na África, você me comentou, que a pessoa morre, eles levam por culto. Na África, o pastor é visto como um pai. É diferente aqui do Brasil. A pessoa vê o pastor como um pastor. Mas na África, a gente vê um pastor como um pai. Tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente consulta o pastor. A gente tem um grande respeito, uma grande honra pelos homens de Deus. Então, eu lembro que numa situação na minha igreja, um rapaz morreu. E, em vez da família levar ele para o hospital, eles trouxeram ele para a igreja como primeiro socorro. Eu fiquei com muito medo. Eu disse para o meu pastor, levam ele para o hospital, porque se ele morre aqui, vai causar um grande problema para nós. E eu lembro que o meu pastor ele disse, colocam ele na permanência. A permanência é um lugar onde os intercessores dormem na igreja, para orar, preparar o culto de domingo, de sábado para domingo. Mas ele estava morto, meio morto, como que ele estava? Morto. Não estava respirando mais. Colocaram ele dentro da permanência e passou... A sala de oração dos intercessores. A sala de oração dos intercessores. Naquele lugar, o pastor disse, deixa ele lá. Depois de 30 minutos, ele falou, vamos ver. Ele estava tossindo. Hoje em dia, ele é um pastor, chama-se Israel. Ele ressuscitou. Ressuscitou. Isso é comum na África. Eu já vi nas cruzadas, eles pegarem as pessoas mortas e colocar em cima do púlpito. Exatamente. Enquanto o pastor está pregando. Exatamente. E aí a pessoa ressuscita. Exatamente. É muito forte isso. E eu creio que esse tempo está chegando no Brasil também, onde os homens de Deus vão ser honrados. Deus está restabelecendo a cultura de honra dentro da igreja brasileira, não é? Onde os homens de Deus são ouvidos. É que o que a exousia tem trazido para o Brasil é restaurar a autoridade. A autoridade da igreja, do homem de Deus e das escrituras. Amém. E principalmente do homem de Deus. É algo que eu fico... Sabe aquela agonia? Porque hoje você vê esse espírito de humanismo dentro das igrejas no Brasil, onde não se sabe mais o que é um homem de Deus. Uma vez uma pessoa me escreveu, falou, pastor, o que é um homem de Deus? Porque hoje um psicólogo, que depois se titula pastor, é homem de Deus. Alguém vai na igreja e fala assim, não me chame de pastor. Ele é o pastor, mas não, eu sou o irmão, eu sou mais um. Então, o que é um homem de Deus? O homem de Deus é alguém que prega, mas um padre também prega. Então, não se sabe o que é um homem de Deus. E quando eu leio a Escritura, eu vou lá na Escritura e eu vejo lá em 1 Samuel, quando eles estão procurando um homem de Deus para dar uma resposta para Saul sobre as jumentas. E você vê aqui, ó, esse 1 Samuel, estou em 2. 1 Samuel lá eu acho que é capítulo 9, versículo 6, deixa eu olhar aqui. A Bíblia vai dizer exatamente o que é um homem de Deus. Glória a Deus. Aqui, capítulo 9, versículo 6. Eles estão procurando um profeta, um homem de Deus. E Saul não conhecia. O servo de Saul conhecia. Falou assim, porém ele lhe disse, eis que há nessa cidade um homem de Deus. E homem honrado é. Primeira coisa que o homem de Deus é honrado.
Ele tem caráter, o histórico dele é de santidade e de integridade. Amém. Segunda coisa, e tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Glória a Deus. A palavra do homem de Deus, Deus não deixa cair por terra. Amém. Então, quem é um homem de Deus? Eu acho lindo, eu sou apaixonado. Eu já falei para Deus, se o Senhor não me deixar no Brasil, tiver que me levar para outra nação, me leva para a África. Amém. Algum país da África. Eu vejo, eles falam, man of God. Quando eles tratam, como eles dizem, homem de Deus. E aí você está remetendo isso aqui. Há um homem de Deus nessa cidade. Man of God. E eles se jogam de joelho clamando pelo man of God. Homem de Deus. Hoje no Brasil, não, ele não é homem de Deus, ele é um homem. As pessoas têm tratado os homens de Deus como algo comum, já perde a bênção. Porque a unção que você reconhece é a unção que você recebe. E os próprios pastores, por outro lado, tem os dois lados. Os que são homens de Deus, mas o povo não reconhece. E por outro lado, homens que eles mesmos não querem ser reconhecidos como homens de Deus. Eles querem ser empresários e voluntários pastores. Isso é um absurdo. Um absurdo. Porque a Bíblia diz assim que aquele que prega o evangelho está obrigado a comer do evangelho. Não é uma opção. As pessoas acham que é uma opção. Não. Ordenou o Senhor, 1 Coríntios 9,14, que aquele que prega o evangelho viva do evangelho. Então, eu quero usar os School para restaurar isso no Brasil. Amém. Um verdadeiro homem de Deus é isso aqui. Amém. Amém. Eu posso acrescentar e dizer que, se calhar você está me acompanhando, você é um pregador, mas isso não faz de você um homem de Deus. Você pode carregar o título de pastor, mas isso não faz de você um homem de Deus. Uau. Um homem de Deus significa que um ser humano em que Deus se investiu nele. Ou seja, quando nós dizemos que você é um homem de Deus, significa que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, abandonou o céu e está habitando dentro de você. Uau. Você se torna uma solução, porque Deus ele não vai fazer nada na terra. A Bíblia diz que Deus disse para Moisés, eu ouvi o choro, o clamor do meu povo, e eu desci. Mas disse para Moisés, vai. Você nunca vai ver Deus sair do céu para resolver os teus problemas. Por que Deus não desceu e foi para o Egito? Ele disse, eu desci, mas disse Moisés, vai. Porque nós sempre vamos ver Deus através do homem de Deus. Aleluia. Por isso a Bíblia está dizendo que confiando nos profetas, vós prosperareis. Significa que a prosperidade do povo de Deus está ligado ao homem de Deus. O profeta chegou na casa daquela mulher e disse, dá-me de comer. A mulher disse, eu só tenho um pouquinho. Eu vou comer, eu e meu filho, a gente vai morrer. Se a mulher acreditasse no profeta, ela podia morrer também. Se ela comesse, de qualquer maneira ela ia morrer. Mas ela preferiu acreditar no profeta. Olha aí, crente. E aquilo que parecia o fim, aquilo que parecia ser a sua morte, se tornou o princípio da sua vida. Aleluia. Quando você honra o homem de Deus, Deus colocou certas pessoas aqui na terra. Profeta, Deus colocou... olha só, acrescentando, quantas pessoas morreram de fome ali? Forte. O profeta não foi lá resolver na vida de todo mundo, não. Ao redor daquela viúva, a Bíblia diz que muitas outras viúvas havia. Está escrito, Jesus disse, muitas viúvas havia no tempo da fome da viúva de Sarepta. E elas morreram. Uau. E você não acha que elas oraram, que elas choraram, que elas clamaram? Vou te dar um dos maiores segredos. Ele já falou, mas eu vou colocar em outra frase. Quando você clama a Deus por um milagre, Deus não te manda o milagre. Deus não envia o milagre. Deus não envia a bênção. Deus envia o profeta. E a resposta que você dá para o profeta é a resposta que você dá para Deus. Amém. Ele passou na frente de casa de muitas viúvas que iam morrer. Uau. Mas elas não reconheceram. Porque se ele estivesse passando e a uma viúva falar, man of God, homem de Deus, Amém. Meu filho nós vamos morrer, elas poderiam receber os milagres. Deus enviou ele para a casa daquela mulher porque ela também clamou. Mas se ela tivesse dito que não, ela não ia receber o milagre. Então, olha só para você ver agora, a mulher, a sunamita, diz a Bíblia que ela observava que ele passava na frente da casa dela e chamava. Vem aqui, homem de Deus.
E ela diz para o marido, vejo que este homem que sempre passa aqui, que nós convidamos ele para comer, que ele é um homem de Deus. Amém. Façamos a ele um quarto. Então, e nem foi ele que foi lá, ela que chamou. Ele só passou. Às vezes, a tua resposta está num homem de Deus que está passando pela sua vida. E se você souber reconhecer o profeta, você está recebendo a resposta de Deus. De novo, quando você clama a Deus por um milagre, Deus não te manda o milagre, Deus te envia o profeta. E a resposta que você dá para o profeta é a resposta que você dá para Deus. A Bíblia diz que por um profeta Israel saiu do Egito e por um profeta Israel foi preservado. Uau! Por um profeta. Por um profeta. Significa, o diabo ele sabe que a prosperidade do povo está ligada ao profeta. Porque é uma lei que Deus estabeleceu na Bíblia. Disse, confiando nos homens de Deus, não lembro todo o versículo agora, vos prosperareis. A nossa prosperidade está ali. Olha, aquilo que você quer ser, existe alguém que já é. Uau. Você quer chegar no nível do pastor Pedro, mas já existe alguém que é. É ele está aqui. Se você quer chegar no nível que ele está, você precisa se conectar à unção dele. Em inglês dizem connect to collect. You must connect to collect. Você deve se conectar para coletar. Então, a tua bênção não está no céu, a tua bênção está na terra. Uau. Eu posso te provar isso. Porque a porta do céu não é no céu, a porta do céu é na terra. Jesus disse para Pedro, eu te dou a chave, o que tu abrires na terra será aberto no céu. Por que ele não começou no céu? Mas ele começou na terra, porque a porta está aqui. Por isso é que Jacó ele teve visões, ele não viu anjos descendo, ele viu anjos subindo. Uau. E ele disse, eu não sabia que aqui era a porta do céu. Ei! Existem pessoas que Deus estabeleceu aqui na terra que são portas para o céu. Aleluia. Glória a Deus. Então você não vai ver Deus sair do céu e descer. Deus colocou pessoas. Honre teu pastor. Honre o teu homem de Deus. Honre a pessoa que Deus colocou ao teu lado, que te ensina a palavra de Deus. Aleluia. Honre a pessoa, honre o teu pastor, honre o teu profeta, honre o teu apóstolo, porque o homem de Deus que Deus colocou ao teu lado, ele tem a capacidade de abrir o teu céu. Meu Deus. Eu vou dizer, apóstolo Paulo disse, eu sou pobre, mas estou tornando muitas pessoas ricas. Porque os homens de Deus são pessoas que Deus deu chaves. Chaves. Para abrir. Eu posso ser pobre, mas Deus me deu chave. Por isso é que um apóstolo pode nascer um profeta. Por isso é que um apóstolo pode nascer um pastor, porque são homens que receberam chaves. Chaves. Mas eu não quero falar só sobre o apóstolo, quero falar sobre homens de Deus. São homens que Deus deu chaves. Entendeu? Então, honra o homem de Deus. Porque a solução do teu problema, Deus colocou na boca do profeta. É tão poderoso que você está aprendendo aqui, que você não escuta isso aqui em lugar nenhum, irmão. Isso aqui é por revelação. E isso que eu promovo na Exorcismo é tão poderoso que eu dei uma aula na escola de profetas falando o que os profetas têm a ver com a sua prosperidade. Uhum. A diferença entre alguém que tem o dom de profecia e um profeta, uma das diferenças, é que o profeta, ele pode falar por ele mesmo e Deus assina embaixo. Uau, it's true, é verdade. Olha esse... Gente, isso aqui, eu já estou arrepiado. Olha o que Deus falou aqui em 1 Samuel 3:19. E crescia, meu Deus, Samuel, e o Senhor era com ele. Então tem gente que Deus é com ele. Deus é contigo. Se Deus é contigo, olha o que acontece. E nenhuma de todas as suas palavras, das palavras de quem? De Samuel. Nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Quando Deus é com o profeta, Deus não deixa a palavra dele cair por terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Por que o povo sabia que ele estava confirmado como profeta do Senhor? Porque Deus não deixava as suas palavras cair por terra. Ou seja, quando você agrada um profeta, quando você honra um profeta, Deus não deu uma palavra para ele, mas ele se agradou de ti, ele libera uma palavra. Eu declaro que você vai receber isso, Deus vai abrir isso. Ele declarou, ele profetizou, Deus não deixa a palavra cair por terra. Então, você quer honrar os profetas, você precisa honrar os profetas. Amém. A palavra dele não vai cair por terra. Você entendeu? Deus não precisou dizer,
Diga pro meu filho que eu vou abrir uma porta. O profeta ficou tão feliz com a honra que você deu para ele. Falou assim, olha, Vou profetizar. vou provar na Bíblia o que eu tô falando. Amém. Sunamita. Verdade. Deus não falou para Eliseu. Ele não recebeu nenhuma palavra de Nada. conhecimento. Ele disse assim, vai ver o que essa mulher precisa, Geazi. Vê o que ela não tem, eu quero agradar ela, eu quero abençoar ela. Ah, eu vi que ela não tem filho. Manda ela dizer para ela que vai ter filho. Deus não falou nada para ele. Nem se tivesse falado, Deus podia ter falado, eis que eu vejo que não tens filho, que Deus vai te dar um filho, Deus manda te dizer. Não tem nem assim, ó, assim diz o Senhor, nada. Ele só falou assim, eu quero declarar uma palavra na vida dessa mulher. E o filho nasceu. Eu quero complementar algo aqui que o pastor Pedro está dizendo. Nós temos dois tipos de profecias. Vou falar de dois apenas, tem vários. Existem profecias na esfera de Deus e existem profecias na esfera do homem. Uau! O que o pastor está dizendo nesse momento é a profecia na esfera do homem. Deus disse, eu estou por detrás da palavra do meu servo para fazer cumprir. Uau. A Bíblia está dizendo que Elias se levanta e ele diz, segundo a minha palavra, não vai chover. Isso não é uma profecia na esfera de Deus, assim diz o Senhor. Essa é uma profecia na esfera do homem, o homem que está declarando. E Deus está por detrás da palavra do seu servo para fazer cumprir. E ele não deixa cair por terra. E não deixa cair por terra. Para mostrar que Deus é com ele. Uau! Amazing. Então, eu não preciso que Deus te dê uma palavra para mim. Uhum. Se eu te honrar e agradar o teu coração, a tua vontade vai ser me abençoar. Você é um profeta. Ó, e ele vai liberar a palavra. E Deus não vai deixar essa palavra cair por terra. Agora, você imagina as pessoas que desonram os homens de Deus, que jogam pedras no homem de Deus. Você tem noção? Meu Deus, é perigoso. Por isso que eu falo, irmãos, até se o homem de Deus estiver errado, nunca se coloca contra o homem de Deus. Verdade. Sempre se proteja debaixo da autoridade. Nunca fuja da autoridade. Esteja sempre ao lado da autoridade, porque a autoridade vai te proteger. Amém. Então tem coisas que na minha vida que Deus não lançou lá do céu. Tem coisas que eu estou colhendo hoje que foram palavras de homem de Deus na minha vida, Verdade. do coração do homem de Deus, e Deus estava atrás daquela palavra. Amém. Deus falou assim, eu vou respaldar. Amém. Eu não vou deixar que a palavra caia por terra. Amém. Não precisou dizer assim, diz o Senhor. Então, Deus não... Então, esse é o segredo. O dia que você conhecer um homem de Deus, oferte, honre, esteja, sirva, lave os pés, faça o que você puder. Porque quando você pede para Deus o milagre, Deus não manda o milagre. Deus manda o profeta. E aí Deus fica esperando ver o que você vai fazer. Aleluia. Mandei o profeta. Você já viu aquela história ilustrativa que o homem estava afogando e ele dizia assim, Senhor, me arranca daqui que eu estou afogando. Deus mandava um barco. Não, Senhor, barco não, quero que o Senhor me tire daqui. Mandou 2 barcos. Não, Senhor. Aí ele morreu. Senhor, eu te pedi para o Senhor me livrar. Filho, eu mandei 3 barcos. Tem gente que Deus já mandou um profeta, você jogou pedra. Mandou 2 profetas, jogou pedra. Jogou 3 profetas, você jogou pedra. Aí você está perguntando, Senhor, por que minha vida não mudou? Eu vou falar aqui algo muito forte. O pastor Medina, ele tem uma graça de destravar certas coisas na minha mente que veio agora na minha mente. Escuta o que eu vou falar. Deus tem suas ferramentas. O marceneiro tem suas ferramentas. O pedreiro tem suas ferramentas. E Deus também tem suas ferramentas, os profetas. Uau. As ferramentas de Deus são os profetas. Jesus para numa cidade e ele começa a chorar. E ele disse que essa cidade não soube conhecer o tempo da visitação. E eram pessoas que matavam profetas. Foram enviados profetas até eles, eles mataram. Então, Deus usa dos profetas, dos seus servos, para visitar o seu povo. Uau. Se Israel negasse Moisés, Israel estaria negando a sua libertação. Meu Deus. A libertação de Israel depende de Moisés. Se eles negam Moisés, se eles rejeitam Moisés, nós não queremos te ouvir, eles perdem a sua libertação. Uau! Quando Deus quer abençoar um povo, Deus não unge o povo, Deus unge um homem. E se o povo rejeitar o homem? Perde a bênção. Uau! Não soube entender o tempo da visitação. Não souberam. E muitas pessoas estão passando ao lado da sua bênção.
A bênção está aqui na esquina, mas ele passa próximo da bênção e ele não vive a bênção, porque não tem o discernimento para saber compreender que é o tempo da visitação de Deus para a vida dele. A Bíblia diz que Jesus descia, subia de Jericó, no caminho de Jericó. E ali um cego começou a gritar. Uau. Mas a pergunta é, quantos cegos tinha ali? Quantos aleijados Jesus passou? Era o dia da visitação dele, mas ele não percebeu. Tá um profeta aqui na minha igreja hoje, visitando a igreja. Esse era o dia da tua vida e você não percebeu. Você foi lá mexendo no celular e comer chiclete e deixou passar o profeta. O profeta chamou para você fazer uma oferta, você não fez. Meu Deus. Você passou ao lado do teu destino. Passou ao lado da tua visitação. Não estava ligado. Eu quero dizer uma coisa para você. Todos os momentos são importantes, mas nem todos os momentos são estratégicos. Existem certos momentos estratégicos que Deus preparou para a nossa visitação. A Bíblia diz que havia um homem próximo à piscina, que de tempo em tempo um anjo descia. Todos os momentos eram importantes, mas nem todos os minutos eram crucial para a visitação dele. Mas quando o anjo descia e movia as águas, a primeira pessoa sensível, porque tinha que ter sensibilidade, ao mover das águas, ele se jogava nas águas e recebia a sua cura. Então, quando você vai para uma igreja, você se encontra com o homem de Deus, você tem que estar atento ao mover das águas. Profeta, apóstolo, o que é muito... Meu Deus, eu estou aqui... Está fluindo a revelação. Olha só. Tem gente que fala que quem tem promessa não morre. E a promessa... Deixa eu falar uma coisa aqui para você. De quem Deus ouviu o clamor? Do povo que estava lá dentro do Egito. Deus ouviu o clamor deles. Deus enviou a resposta. Como que ele enviou a resposta? Enviou the man of God, o homem de Deus. Moisés. No meio do caminho, eles quiseram apedrejar Moisés e tacar pedra em Moisés. Uhum. E murmuraram contra Moisés. Milhões de pessoas. Acho que eram 2 milhões aproximadamente de pessoas que saíram do Egito. Todos morreram sem a promessa. True. Verdade. Uau. Não entraram na terra prometida. Morreram no deserto. Aí tem aquele hino que diz, quem tem promessa de Deus não morre, não é mentira. Olha o que eles falaram. Eles falaram assim, ó. Eles falaram com a boca deles, lá em Números, capítulo 14, versículo 1, 2 e 3. Eles falaram com a própria boca deles. Gente, olha isso aqui. E não diz que eles murmuraram contra Deus, murmuraram contra Moisés. Ó, Números 14. Então toda a congregação se levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, olha o que eles falaram para Moisés. Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito. Ou quem dera tivéssemos morrido nesse deserto. Uau. Forte. E o que aconteceu? Morreram no deserto. Morreram ali no deserto. Só Caleb e Josué. Só. Morreram tudo, todo mundo. Nós estamos falando de 2 milhões de pessoas que Deus ouviu o clamor delas, Deus enviou a resposta, mas no meio do caminho, eles se levantaram contra o homem de Deus, morreram tudo. Amém. Porque existe uma coisa muito importante no cumprimento da profecia, que é a responsabilidade individual do homem. Para uma promessa se cumprir na vida de alguém, existe uma responsabilidade individual que o homem deve ter, porque uma promessa é condicionada. Deus deu condições para os homens na Bíblia para que as promessas possam se cumprir. Deus falou para Israel que eles iam ficar 400 anos. Mas eles fizeram 430 anos. O homem de Deus estuda bastante, acho que é isso daí. Mas por que eles passaram 30 anos? Será que Deus mentiu? Eles não souberam entender o tempo da visitação. Assim como Daniel 9, ele entende que era o tempo da visitação e ele começa a orar que os 70 anos tinham chegado e começa a orar pela expiação do pecado do povo. Eu quero te dizer uma coisa, uma promessa ela pode falhar, porque ela depende de você, depende da tua marcha com o Senhor, depende do estilo de vida que você leva, depende das pessoas que te rodeiam.
Mas tem só uma única coisa que não pode falhar, que nós não vamos falar hoje, é a aliança. Mas a promessa, ela pode falhar. Uau. Mas quando Deus faz uma aliança com você, Deus, ele jura por ele mesmo. Então isso não pode falhar. E isso é assunto para outro dia. Mas uma promessa, ela pode falhar. Porque depende de você. Mas sabe o que acontece com a aliança? Que ela não falha, mas ela pode falhar na sua vida e Deus vai passar isso para os teus filhos. Então ela acaba falhando para você. Fala, ó, não foi com você. Mas Deus acaba cumprindo. Eu vou cumprir no teu filho. Então tem gente que ela está prolongando uma geração, aquilo que Deus queria fazer uma geração anterior, uma aliança. Uau, uau, isso é forte. Deus falou, Davi, com você não vai dar mais para fazer. Agora eu vou ter que fazer na vida de Salomão. Mas não quebrou a aliança. Eu vou manter, porque eu não sou homem para mentir. Verdade. Mas em você não vou poder. Você não vai construir meu templo. Vai ter que ser Salomão. Glória porque tuas mãos estão sujas de sangue. Você derramou sangue inocente. Então vai ser na vida... Porque ele matou Urias para ficar com Betsabé. Então, gente, as pessoas estão brincando. Elas ficam assim, por que eu estou 20 anos no deserto? O deserto do povo de Israel, ali, entre Egito e Canaã, eram 11 dias de travessia. Eram poucos quilômetros. Vocês fazem 30 quilômetros por dia, mais vezes 11, dali do Egito até... São 300 e poucos quilômetros. Eu estive ali na região. Eu estive ali no sul, ali da península do Sinai, eram 200 quilômetros para chegar em Israel. É perto. 11 dias se tornaram 40 anos e ainda assim não chegaram. Morreram tudo. Morreram tudo no deserto. Como que pode? Olha, mas Deus ouviu o clamor deles, Deus enviou a resposta, mas mesmo assim eles murmuraram. Então, tem gente que começa a ver a bênção, começa a ver a libertação. Vou te dar um exemplo. A pessoa chega na igreja toda arrebentada, pobre, miserável, e doente, e ela começa a progredir. Deus destrava, começa. No meio do caminho ela se levanta contra o pastor, contra aquele que tirou ela do Egito. O que acontece? Ela entra num estado de deserto que ela não sai mais. O povo é mal agradecido. O povo não lembrou de Moisés. Queriam jogar pedra nele, ele não lembrou que passou ele pelo Mar Vermelho, não lembrou das 10 pragas, não lembrou de nada. O povo não lembrou. O povo queria apedrejar o próprio homem que fez o mar abrir com o seu cajado. Você já imaginou? Então, Deus falou, não foi contra você, Moisés, foi contra mim. Então, quando você se levanta contra o homem de Deus, está se levantando contra o próprio Deus. E quem tinha essa revelação era Davi. Ele falou, eu não posso tocar no ungido. Não toco. Ele não falou, não posso tocar em Saul. O problema não era Saul, o problema é que ele era o ungido. Que Davi lembrava. As pessoas pensam, porque você tem um problema na tua vida, que você perdeu a autoridade. Não perdeu, não. Ele ainda tinha sido ungido pelo profeta Samuel. Então, muito cuidado. Deus você já percebeu? Crentes com a vida travada. Olha só. A gente vai evangelizar as pessoas, você vê lá os ricos desse mundo, né? Maçom, então esse povo. Eles olham pra gente, a gente fala que o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Mas eles não respeitam a gente, porque você não tem dinheiro para comprar um ar-condicionado para tua igreja. Às vezes, até o do mundo tem que ajudar, emprestar. Por que o povo está nessa miséria? O que está acontecendo? A Bíblia diz que nós seremos cabeça. Por que nós não estamos sendo cabeça? Quem tem que ser os melhores empresários da cidade somos nós. São os crentes. É eles que têm que vir pedir emprestado para a gente. Os crentes o crente de forma geral está comendo as migalhas do mundo. A Bíblia diz que nós comeremos o melhor dessa terra. Então, algo precisa mudar no Brasil. Graças a Deus. Você vai na África, e quando eu fui lá na Nigéria, TB Joshua, você só vê miséria. Quando você entra na rua, onde começa o ministério do TB Joshua, riqueza. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem que ser assim. No Brasil é o contrário. Você vê, que cidade linda, que bairro lindo. Aí você chega na igreja, tudo quebrado, tudo ruim, aquelas cortinas velhas.
as plantas de plástico, aquele ar-condicionado que faz mais barulho do que nem gela. Se é que tiver. Aí você fala, gente, como que pode? Lá na África, o povo fica achando que é tudo pobrezinho. Você tá enganado, meu filho. Já vi pastor ir lá pregar na África voltar com mais de 100 mil reais de oferta. Verdade. O pastor que me convidou para ir para a África, ele pagou minha viagem, pagou a viagem de vários pastores, ainda deu $4.000 para cada um para voltar para casa. E a gente nem pregou. Uau. Na África, vai ver se o povo no Brasil tem essa condição. Não tem. Tá contando as moedinhas para pagar aluguel. Então, não é África, não é Brasil, não é Estados Unidos. É quanta revelação disso aqui você tem. Quanto entendimento você tem disso aqui. O que o homem de Deus está falando é muito verdade. Eu ministrei numa igreja e eu disse que a riqueza não está na Europa. A prosperidade não está nos Estados Unidos. Aleluia. A prosperidade nem sequer está na África. Mas a prosperidade está na mão do Senhor. Porque a Bíblia diz que a elevação não vem do Oriente, nem do Ocidente, mas vem do Eterno. Porque na mão dele, ele tem a chave de Davi. Quando aconteceu a catástrofe de Brumadinho, o profeta T.B. Josh enviou o avião dele, carregado de água, e uma equipe de resgate. Ajudar. Da África. Não estou falando de país, não. Estou falando de um ministério, uma igreja. Uma igreja. Então, isso... Quando acontece alguma coisa, catástrofe mundial, as pessoas ligam para o T.B. Josh para pedir ajuda. Pedir ajuda. Você vê esse bando de pastor mendigando para político, para ver se o político dá alguma coisa para eles. Os governos têm que procurar a igreja, falar, igreja, resgata a gente. E isso é um erro, pastor, porque o homem de Deus na Bíblia disse, eu vi um grande erro sobre o sol. Disse, eu vi príncipes andando a pé, escravos andando a cavalo. Isso acontece. Isso tem acontecido. Quem são os príncipes? São os filhos de Deus. Somos nós. E Salomão disse que isso é um grande erro. Ele disse que esse erro precisa ser corrigido. Disse, eu vi príncipes andando a pé, escravos andando a cavalo. Por isso Deus tem levantado o homem de Deus, tem equipado pessoas com conhecimento, com entendimento. Porque a riqueza, a prata e o ouro pertencem ao nosso Deus. E o nosso Deus, ele quer corrigir esse erro na sua vida. Você não vai mais andar a pé, mas você vai andar em cavalos, porque você é príncipe. Em nome de Jesus, receba essa palavra onde você estiver. Glória a Deus. Eu creio nisso. E você precisa estar debaixo de cobertura. Eu tenho dito que o guarda-chuva não está por cima de você para te matar. O guarda-chuva está por cima de você para te proteger. Por mais que o guarda-chuva seja menor que você, mas esteja debaixo de um guarda-chuva. Você pode ser mais rico que o pastor. O guarda-chuva dele é pequenininho, mas esteja embaixo. Paulo tinha um ministério muito maior do que aquele homem na Bíblia, acho que era Barnabé, que ele foi se submeter. O guarda-chuva de Barnabé era pequenininho em relação de... Mas ele se submeteu. Verdade. Porque era mister, ele se submeteu. Então se submeta, porque a tua prosperidade, a tua bênção, está ligada à boca de um homem de Deus. Meu Deus. Forte. É forte. Profeta, forte. Deus, desse ano para cá, está abrindo as nações. Aleluia. E nós vamos estar juntos. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes de sair de casa, eu falei, eu preciso semear no profeta. Eu vi que você gosta de relógio. Ah, bem, ó, vou tirar isso aqui. E eu quero ver, não sei se vai caber no teu braço, porque o teu braço é forte. Vamos ver. Importante. E eu falei, eu preciso semear num pastor africano. Amém. Para que ele me abençoe. E como um relógio, marca um novo tempo. Amém. Onde Deus vai abrir a África para a gente. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Declare sobre a Exousia School, que Deus leva a Exousia School para a África. Ano que vem nós vamos fazer uma caravana para a África. Amém. 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 Quem vem para a caravana comigo? Coloca aí nos comentários. Coloque nos comentários quem vai para a África. Eu também vou estar nessa caravana. Com certeza. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Quero dizer para o pastor Medina que é uma grande honra nós estarmos aqui. Eu quero falar para você, creia no poder de Deus. Deus não mente. Eu não estou aqui hoje à toa. Deus falou para mim que eu ia estar aqui, que a gente compartilhou sempre com a minha esposa, antes de eu conhecer o pastor Pedro Medina. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da sua vida.
Se você tem uma promessa da parte de Deus, confie em Deus. Coloque toda a tua esperança em Deus, que o Senhor ele tem cuidado de você. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos liberar uma graça especial sobre a Exousia School, sobre a igreja, a família do reino. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, assim como o rio flui e não volta para trás, assim seja a Exousia. Que ela possa avançar, que ela possa escorrer, que ela possa, Senhor, oh Pai, se espalhar pelas nações, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Que através desse ministério, vidas venham ser transformadas, vidas venham ser ativadas no conhecimento e no poder sobrenatural do Eterno. Pai, eu declaro que as portas da África estão abertas sobre a vida do teu servo. No nome de Jesus Cristo Nazareno, eu declaro que naquele lugar ele vai levantar grandes homens de Deus, e não só. Grandes cruzadas terão lugar na África. Milagres e milagres vão acontecer e almas serão salvas para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo Nazareno. Aleluia. Eu sei que o Senhor está levantando esse homem como uma voz nessa nação. Obrigado, Jesus. E eu quero, Senhor, o Pai, declarar essa bênção especial, que a graça apostólica e a graça profética que anda conosco, Senhor, repouse também sobre este ministério, e que muitos venham a ser ativados no teu poder sobrenatural. Em Jesus' name. Aleluia. Amen. Amém. Amen. Amém. Muito obrigado pelo relógio, muito lindo. Vou usar hoje à noite no culto. Amém. Amém. Marcando um novo tempo, uma aliança entre nós. E é que quando eu fui para a África, eles me ofertaram. Mas eu falei, eu preciso ofertar num ministro africano. E esse é o começo. E nós temos... Eu queria que nesses próximos 3 minutinhos, nós vamos ter que terminar daqui a pouquinho, 3, 4 minutos, a gente resumisse o que é o tabernáculo de Davi, que Deus está restaurando nesse tempo, que eu prometi isso no começo do programa. Glória a Deus. Amados, o Senhor nos deu uma palavra, acho que foi há 2 dias atrás que ministramos aqui. O pastor, a gente estava jantando com o pastor tocou no assunto e eu peguei o versículo no meu espírito, que Deus já estava ministrando essa semana. Eu ministrei numa live isso essa semana. É Amós capítulo 9. Amós capítulo 9, versículo 11. 11. E está também no capítulo, em Atos. Atos 15. Atos 15 e Amós 9, 11. Isso. A Bíblia vai dizer, antes de eu entrar no assunto, este versículo ele é tão importante que no dia que Israel foi constituída, quando Israel voltou a ser uma nação, Israel, eles leem uma porção da palavra todo final de semana que se chama Parashá. E a palavra que caiu naquele dia, a sorte que caiu naquele dia, a porção que foi lida naquele dia, é exatamente Amós capítulo 9, versículo 11. Uau. Onde Deus diz que ele vai restaurar o tabernáculo de Davi. Por que o tabernáculo de Davi? Para eles, no contexto deles, estavam falando do terceiro templo, mas para nós, as nações que recebemos a graça, qual é o contexto para nós? É isso que a gente quer compartilhar hoje em poucos minutos. Por que esse tabernáculo? Porque existia 3 tabernáculos. Existia o tabernáculo de Moisés, existia o tabernáculo o templo de Salomão, e existia também o tabernáculo de Davi. Mas por que Deus é tão nostálgico quanto o tabernáculo de Davi e não fala do tabernáculo de Salomão, que tinha muitas riquezas, um tabernáculo lindo? Por que Deus não fala do tabernáculo de Moisés, que era cheio de ritos, cheio de sacrifícios? Mas por que Deus fala desse tabernáculo de Davi? Porque esse tabernáculo era especial, ele era diferente. Davi, ele levanta um tabernáculo e ele deixa de lado os cultos, toda aquela religiosidade, todo aquele sacrifício, tudo, o ato. Ele tira tudo isso e ele começa algo novo. Ele pega uma sala agora, sem átrio, sem lugar santo dos santos, e ele vai eleger ou levantar 3 pessoas, nomeadamente Emá, Jedutum e Asaf, e nomeadamente os seus filhos, e todos eles vão profetizar sobre a custódia do rei. O que tem de especial nesse templo? É que nesse templo, a adoração era feita nesse tabernáculo 24 sobre 24 horas. E a Bíblia diz que eles profetizavam. A Bíblia até chama que Jedutum não era um profeta, era um vidente. Que havia uma promessa na família deles, que eles eram videntes. E eles adoravam a Deus e eles profetizavam. E eu liberei essa palavra aqui. A adoração, ela nos leva ao profético. A adoração, ela nos remete ao profético. Por isso é que Balão está dizendo no livro de Números 24, no capítulo 17, que
Quando eu me prostro, no versículo 16, perdão, quando eu me prostro, os meus olhos se abrem. Então, um dos caminhos para você viver a ativação do profético na sua vida é você se prostrar. Aleluia. Logo que você se prostra, ele disse, logo que eu me prostro, os meus olhos se abrem. E Deus, ele estabelece, Davi estabelece esse tabernáculo. Só que esse tabernáculo, ele é a representação ou alegoria da igreja que Deus quer levantar nos últimos tempos. Deus disse que nos últimos tempos ele vai reerguer esse tabernáculo caído, esse tabernáculo de adoração, esse tabernáculo onde a atmosfera profética operava naquele lugar. Essa igreja, ela representa a igreja apostólica profética, segundo Atos 15, quando o profeta apóstolo Tiago, se eu bem me lembro, ele se levanta e ele começa a falar desse templo, porque é um templo ou um tabernáculo que não somente ia receber os judeus, mas ia receber também os não-judeus, as nações. Então fala de nós, fala dessa igreja, desse templo, e nós cremos que nesse tempo que nós estamos, Deus está levantando um povo profético, Deus está levantando uma geração profética, Deus está levantando uma igreja profética. O profético é o último mover de Deus dos últimos tempos, quando Deus diz que ele vai mandar chuva temporal em Seródia. Forte. Os últimos tempos vão ser marcados por um espírito de profecia muito forte sobre a igreja e sobre nós. Então, esse é o tabernáculo de Davi, uma casa de adoração, uma casa de profecia. Você vai ler os salmos, são louvores. São louvores, mas que eram profecias. Enquanto eles adoravam, eu falei de um louvor que estava lá, que o homem começa a cantar e diz, meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Mas isso se cumpre em Jesus. Quando Jesus sobe na cruz, ele diz, meu pai, por que tu me abandonaste? Louvores, adorações que eram profecias. Então, nesse tempo que nós estamos, existe uma restauração do ministério de adoração, forte, mas existe também uma restauração do ministério profético. Existe uma grande restauração do ministério profético, e o pastor Medina é um homem de Deus que eu creio que Deus tem levantado para colocar bases para este mover que está vindo. O Senhor falou para mim, numa igreja que eu fui, na Santa Convocação em São Paulo, tinha muitos apóstolos. A gente tem uma reunião da Casa Apostólica, vem muitos apóstolos, muitos pastores de todo o Brasil. E nós liberamos uma palavra sobre a restauração do ministério profético, mas também sobre a restauração do ministério evangelístico. Aleluia. Porque esses são os últimos moveres dos últimos tempos. Verdade. Se no livro de Atos, na igreja de Antioquia, andavam juntos os profetas e os doutores, porque o doutoral era o para-choque do profético, para que o profético não faça acidentes. Olha aí. Mas nesses últimos tempos, Deus está a liberar esse espírito profético, mas também Deus está a liberar o espírito evangelístico. Deus está a liberar, porque é necessário que haja uma colheita. Verdade. E para que haja colheita, é preciso que hajam o quê? Trabalhadores. É preciso que haja evangelistas. Então, esses são os dois moveres dos últimos tempos. O mover evangelístico e o ministério profético. Muitas pessoas têm abandonado o ministério evangelístico. Acho que não dia para nós falar isso, mas eu creio que Deus está restaurando o ministério evangelístico. É tempo de nós voltarmos às cruzadas. Aleluia. O Senhor colocou uma chama muito grande no meu coração. Amém. Pelas cruzadas, e é tempo de nós ganharmos alma. Vamos ganhar muitas almas. Nós estamos no tempo, Deus está restaurando o templo, o tabernáculo de Davi. Uma adoração verdadeira. Por causa do tempo, né? Eu creio que outro dia Deus vai nos dar graça e nós vamos poder compartilhar, porque é um assunto muito forte. Verdade. Estou falando por cima. Eu creio que Deus hoje queria nos ministrar bastante sobre o assunto que nós falamos sobre cobertura, uau, sobre honra. Acho que era isso que Deus queria para hoje. Mas em suma é isso. Uma igreja poderosa, uma igreja que adora em espírito e em verdade, uma igreja onde a atmosfera profética é liberada. Aleluia. E eu profetizo sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua casa, que a tua língua se desate o céu da sua boca. Que bênção. Que o Eterno te utilize poderosamente em nome de Jesus Cristo Nazareno. Eu profetizo sobre você que você vai ser resposta para essa nação, resposta para os teus vizinhos, resposta para o teu bairro. Como é que é possível um músico influenciar toda uma nação, mas uma igreja não consegue influenciar nenhuma rua? Meu Deus. Olha aí, crente.
Então, Deus esse vai é o restaurar. tempo de nós começarmos a influenciar. Nós precisamos voltar àqueles tempos onde fazia-se culto e pessoas caíam na rua, passando na rua pelo Verdade. poder de Deus. Eu creio que nós estamos voltando. Quando Deus fala sobre o tabernáculo de Davi, dessa restauração, desse novo tempo, Deus está falando sobre um tempo de milagres. Eu creio que estamos chegando num tempo que a gente não vai precisar fazer campanhas para ter milagres. Na segunda vai ter milagre, na terça vai ter milagre, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado vai ter milagres. Nós estamos chegando nesse tempo. É verdade. Em nome de Jesus. Apóstolo Simão Bunga, qual é o seu Instagram? As pessoas vão começar a seguir você. Eu sei que você tem lives meia-noite, você dá aula, você tá criando aí um Instagram bem legal. Queria que você falasse pra gente Nessa área, eu sou discípulo do pastor Medina. Ele está me, como é que diz em francês? Il me coach. Isso. Ele está me direcionando, me conduzindo para esse novo Sim. tempo, não é? O meu Instagram é AP Simão Bunga. Bunga é B-U-N-G-A. Bunga. Simão Bunga. Como AP Dunga, Sim. mas com B. Com B. Pronto. AP Simão Bunga. Esse é o meu Instagram. Você pode me seguir lá e você vai ter mais detalhes daquilo que a gente tem feito. Vamos colocar ali na tela. Vamos jogar aqui embaixo. Isso aí, ó. Sigam ele lá, tá certo? É assim mesmo? Tá certo. Sigam certo. ele, participem das lives. Tem muito para ensinar sobre o profético, muito para ensinar sobre milagres. O meu espírito dele se conectou e cada vez vai melhorar mais o teu Instagram, tuas coisas. Conte comigo. Amém. Nós vamos promover esse ministério que tem sido uma bênção. Tem sido uma bênção para nós aqui em Balneário Camboriú. Ministrou, ele interviu 2 vezes, 2 dias seguidos e no momento que ele pegou o microfone, Deus usou ele extraordinariamente. Louvado seja Deus. Que benção. Esse programa vai terminar aqui. Quero deixar a última coisa para os irmãos. Você tem sido abençoado por esse programa e você quer ser um colaborador, um apoiador. Nós criamos um grupo fechado de WhatsApp só para os apoiadores. Um valorzinho mínimo por mês. Se a gente juntar o valor de todo mundo ajudando por mês, a gente consegue melhorar o programa, promover o programa, patrocinar o programa, para que milhares de pessoas cheguem. Porque esse programa não tem preço. O que Deus tem feito, as revelações que você ouve aqui, nós não estamos aqui enchendo linguiça. Aqui é só palavra, poder e autoridade. Você quer vir fazer parte dos apoiadores? Nesse grupo de apoiadores também ele se tornou um grupo de intercessores. E ali a gente manda áudio, vídeo, nós sorteamos canecas, livros, você vai se tornar mais próximo a nós. E o valor para você é irrisório, porém todos os valores juntos, a gente consegue promover o programa. Então, exousia.com.br/eu apoio, tá aqui, mais ou menos por aqui embaixo, aqui, ó, exousia.com.br/eu apoio, e ali nos comentários você clica também, o link clicável, você escolhe o valor que você vai depositar por mês, e você vai vir fazer parte desse grupo fechado. Se você é um empresário, você tem recursos e você quer investir mais, entre em contato conosco. A gente vai fazer uma parceria espiritual e nós vamos orar pela sua empresa em nome de Jesus. Quem quer ser apoiador, digita aí, eu serei apoiador. E se você já é apoiador, diz assim, eu já apoio. Coloca aí nos comentários que eu quero agradecer. Né? A irmã ali acabou de escrever que ela quer ser uma apoiadora. Glória a Deus. Eu acho que era Eliette. Vê como é que é o nome dela. Baixa aí os comentários que eu quero agradecer ela. Isso, Eliette Martins, eu quero ser apoiadora. A Priscila Raquel disse, eu já sou apoiadora. A Simone vai ser apoiadora. Nós estamos ganhando novos apoiadores. Glória a Deus. Do programa. Porque eu acho injusto 100, 200 pessoas assistir isso aqui. Era para ter milhares de pessoas assistindo. Esse nível de revelação, de palavra, de qualidade, muito mais pessoas. Hoje à noite nós vamos ter também um grande homem de Deus ministrando a palavra na nossa igreja. Vou te apresentar. Você vai amar o homem de Deus. Já está a caminho, já está na estrada. Não vou falar quem é, mas já está lá. Você sabe que tem ali a lista dos pregadores. E hoje às 20 horas mais ou menos nós começamos a transmissão. Nós não podemos transmitir o louvor. O YouTube proíbe, eles bloqueiam a gente, Direitos autorais. Direitos autorais e tal. Então a gente só transmite a pregação. Ok? Então, aí 7h30 você põe um louvor na tua casa, a hora que 20 horas, né? Começa a unção ali, em nome de Jesus. Olha quantas pessoas já são apoiadoras ali. Mônica Moreira, como sempre, Ronaldo Novaes, Isolete,
o Jonatas, a Meire. A Meire ela vai se tornar uma apoiadora hoje, em nome de Jesus. E a gente vai incluir você no grupo de WhatsApp e a gente vai estar junto. Só tirando uma dúvida para os irmãos, você que fez a Escola de Profetas, nós vamos já, semana que vem vai ter já o certificado. Você que fez a imersão, semana que vem vai ter já as apostilas que a gente prometeu, o link para você baixar o vídeo e o certificado. Tudo semana que vem, tudo bonitinho, como a gente prometeu, tá bom? Deus abençoe sua vida, a gente se vê hoje à noite. Eu vou levar o profeta para almoçar, porque nem só de pão viverá o homem, mas de pão viverá também. Não é quem diz não viverá de pão também. Então nós vamos lá alimentar, porque nós somos um templo grande, né, varão? Verdade. Nós temos que alimentar esse templo grande aqui. Não é fácil, não. Não é fácil. Deus abençoe a tua vida. Fui. Põe o dedo lá e fala fui, varão. Vamos lá. Vai 1, 2, 3 e... Fui!